Meus caros amigos, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 10. E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois que era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. O título desta mensagem é: um mendigo abençoado por Jesus. Meus caros ouvintes, o texto que acabei de ler, ele nos deixa muito claro que Pedro e João se dirigiam ao templo, lá em Jerusalém, por certo para louvar, adorar ao Senhor, fazer orações ao Senhor. Era um costume do judeu frequentarem, era um costume do povo judeu frequentar o templo 3 vezes ao dia. E ali eles oravam ao Senhor, faziam suas petições ao Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquele dia, Pedro e João se aproximavam do templo, se aproximavam da porta formosa do templo, a porta principal. E estava ali então um paralítico. Por certo, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos o colocaram ali, naquele ponto estratégico, na porta de entrada do templo, para que ele pudesse mendigar, pedir a um e a outro uma esmola, uma ajuda. Ali é um local de muito movimento, de entrada e saída de pessoas do templo. E o mendigo estava ali, pedindo esmola a todos. Por certo, o mendigo recebeu esmola de muitos, e outros tantos também não deram esmola àquele mendigo. Isso é normal. O pedinte, que está em qualquer lugar, sempre recebe esmola de alguns, mas não recebe de outros. Pedro e João, que se dirigiam ao templo para orarem ao Senhor nosso Deus, fazer as suas petições a Deus, louvar ao Senhor. Naquele dia, às 15 horas, era a hora nona, às 15 horas, Pedro então se encontra com o mendigo, que estava pedindo esmola, mendigando a um e a outro.
E o mendigo pede esmola para Pedro e João. E Pedro e João disseram: eu não tenho nada para dar. Eu não tenho nenhum denário. Não tenho nenhuma dracma. Não tenho nem um centavo no bolso. Porém, o que eu tenho, o que está em mim, isto eu te dou, isto eu te darei, eu te dou. Pedro então disse para aquele homem: olhe para nós. O mendigo fitou os olhos em Pedro e João. E Pedro então disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Era o que Pedro tinha na vida dele, era a pessoa de Jesus. E Pedro, ao dar esta ordem, em nome de Jesus, levanta-te e anda, Pedro estendeu a mão, pegou na mão daquele mendigo e ajudou-o a se levantar. Com esta ação, o mendigo se firmou, ficou em pé. E os três entrou no templo. E o mendigo entrou no templo louvando e glorificando ao Senhor. Louvando a Deus, curado, sarado daquela paralisia. Desde o ventre da sua mãe, que ele era um paralítico. Mas naquele dia, recebeu da parte do Senhor Jesus a saúde, e uma saúde perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus é bom e maravilhoso. O nosso Senhor Jesus Cristo produziu fé no coração daquele mendigo. E ele creu na mensagem de Pedro. Quando Pedro diz: levanta-te e anda em nome de Jesus, ele creu na mensagem. Ele creu no nome de Jesus. A fé, a confiança foi dada por Jesus. E o paralítico se firmou, ficou em pé. Com a ajuda de Pedro, que Pedro estendeu a mão e ajudou o paralítico a se levantar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pedro, naquele dia, prestou um grande serviço para Deus. Pedro, naquele dia, ajudou aquele homem, ajudou aquele mendigo. Se Pedro tivesse alguma moeda no bolso, ou João teria dado para o mendigo. Por certo, o mendigo não teria sido curado, liberto daquela paralisia. Mas para a felicidade do mendigo, Pedro não tinha um centavo no bolso. Então o mendigo recebeu algo melhor do que a esmola, melhor do que o dinheiro, a saúde. Saúde perfeita, a libertação da sua paralisia. Aquele mendigo agora estava com toda a condição de trabalhar, procurar uma atividade digna para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Aquele mendigo, depois daquele dia, ele não precisava mais de ajuda de ninguém para carregá-lo, transportá-lo. Ele não ia mais incomodar os amigos, os vizinhos, os parentes, para transportá-lo de um lugar para outro, porque ele estava em condição de andar, saltar e correr. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Eu creio que aquele mendigo se tornou discípulo de Jesus. Aquele mendigo voltou àquele templo em outras ocasiões, acredito eu. Ele voltou ao templo em outras ocasiões, sem precisar de ajuda de alguém, com seus próprios pés. Voltou ao templo para agradecer a Deus, louvar o Senhor, adorar o Senhor,
Grande é o poder de Deus, grande é a misericórdia de Deus para com o homem. E o nosso Deus é o mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo que curou aquele paralítico, é o mesmo de hoje. Você que está me ouvindo, é possível que você não seja um paralítico, mas você, por certo, é uma pessoa que esteja precisando de algo. Se você não estiver doente, se você não estiver em dificuldade financeira, você precisa de Jesus, porque você é um pecador. Você precisa do perdão de Deus, da salvação de Deus, que é melhor do que uma cura física. Você precisa ser perdoado por Jesus Cristo, Filho de Deus. O perdão de Deus, a salvação de Deus, estar acima do que qualquer cura física. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. Nós, discípulos do Senhor Jesus, devemos sempre termos fé, confiança em Deus. Obedecer ao Senhor nosso Deus. Ter vida de oração. E agir nos momentos certos em nome de Jesus, em benefício de alguém, em benefício dos necessitados, em benefício de qualquer pessoa, até mesmo em benefício dos nossos inimigos. Devemos nos colocar sempre à disposição de alguém, estender as mãos para alguém, ajudar o pobre necessitado, colaborar com alguém, levar a palavra de Deus para alguém, orar em favor de alguém. Isto agrada ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Meu caro amigo, meus caros ouvintes, você que está me ouvindo, qual a sua necessidade? É doença? Você está atravessando alguma dificuldade financeira? Você está passando por uma crise espiritual? Falta de paz no seu coração, falta de paz no lar? Você está passando por algum momento de dificuldade? Lembra-te, o nosso Deus que está nos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo que está nos céus, eles te amam e quer te ajudar em tudo. Creia nele, creia em Deus e creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode te ajudar, Ele pode te abençoar em tudo, te perdoar, te salvar, fazer essa cura espiritual na tua alma, no teu espírito, na tua vida, ou fazer uma cura física, ou te libertar de qualquer empecilho que está lhe causando um grande vexame. Creia no Senhor Jesus. Ele é o nosso perdoador, o nosso salvador. Que Deus, em Cristo, nos abençoe. E que estejamos sempre dispostos a ajudar ao necessitado, com as nossas finanças, ensinando a palavra de Deus para eles, orando em favor deles, porque isto agrada ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, anunciei a Tua palavra, ilumine os corações dos meus ouvintes, para que eles busquem a presença do Senhor, para que eles busquem a presença do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles alcancem o perdão do Senhor e a salvação do Senhor. Se eles estiverem atravessando qualquer crise, qualquer momento difícil na vida deles, ou doenças, Senhor meu Deus, fortalece a fé deles, para que eles alcancem do Senhor a solução para os problemas deles,
Porque sei, meu Senhor e meu Deus, que o Senhor é a solução para as nossas dificuldades, como também é o nosso Senhor Jesus Cristo, a solução para as nossas inquietações. Senhor meu Deus, nos ajude em tudo, e eu te peço e agradeço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.